Fala, meu concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é professor Leonardo Favarin, né? Meu nome. Sou professor de legislação específica, direito constitucional e, obviamente, a gente vai trabalhar aqui com um concurso, né? Da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, perfeito? A EBSCRH, né? E é uma empresa pública, obviamente, então a gente tem que falar aqui sobre a lei que autoriza a criação dela, que é a Lei 12.550, de 15 de dezembro de 2011, onde a gente tem que ver a sua natureza jurídica, tal, as regras, né? Os órgãos ali que são criados, a possibilidade de criação de subsidiária, algumas regras específicas ligadas à competência, perfeito? Ela é bem tranquila, é uma lei pequena, de repente eu já mato essa aula já só em uma aulinha, tá? Acho que menos de uma hora eu consigo fechar. Mas, se de repente passar, eu vou cortar e gravar em outro vídeo, perfeito? Você que está assistindo aí pelo YouTube, agradeço imensamente, tá? Que essa primeira aula aí, ela é aberta, né? Então, agradeço aí imensamente, bons estudos. No que precisar aí, tamo aí. Basta acessar meu Instagram, professor Leonardo Favarin, pode acessar. Você que está assistindo aí por ter adquirido a turma também, um abraço, bons estudos, vamos focar aí. Então, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares é uma empresa pública federal e, obviamente, essa lei ela autoriza a criação pelo Executivo, né? Obviamente, vocês estudam o artigo 37, inciso 19 da Constituição e, obviamente, a gente tem, né, o conceito doutrinário lá no direito administrativo, que dá a possibilidade, primeiro a gente sabe que somente por lei específica, então a gente tem essa possibilidade somente por lei específica, que aí a lei aqui, ela serve, ou é para criar, ou para autorizar, né? Então, a empresa pública, a gente vai ver que ela é autorizada por meio de lei específica, já que a lei específica, ela cria as autarquias, perfeito? Obviamente, a gente tem as autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público, né? Que elas são criadas por meio de lei, é a famosa descentralização por outorga, né? Imposição, criação por meio de lei, por prazo indeterminado, mas temos a possibilidade também da lei específica autorizar. Obviamente, a gente estuda quando tem a fundação pública de direito privado, as empresas públicas está aqui, né? Então, a empresa brasileira ligada a serviços hospitalares é uma empresa pública, então tem que ser autorizada por meio de lei específica, e as sociedades de economia mista, né? Obviamente, a gente estuda também essa característica lá no direito administrativo, né? Ela vai ser autorizada por meio de lei. Então a gente lembra que ela não é criada pela lei. Isso daí é uma primeira pegadinha que você tem que estar ligado na hora da prova, perfeito? Ela não é criada por meio de lei. Ela é autorizada, mas não deixa de ser uma descentralização, tá? É uma descentralização por outorga, né? O Poder Legislativo está autorizando o Poder Executivo a criar essa entidade administrativa, tá? Essa entidade administrativa. Então, aqui a gente fala que a empresa pública, ela compõe, ela faz parte da administração indireta, né? Obviamente, a gente estuda também que isso daqui é uma descentralização, tá? Já que eu estou criando uma entidade administrativa, tá? Vamos lá, vamos ver o artigo 1º. O artigo 1º fala, ó, já que essa lei fica ao Poder Executivo autorizado a criar empresa pública unipessoal na forma definida no artigo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei 200, de 67, denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.
Primeira coisa que a gente tem que observar, ela faz parte do primeiro setor da administração pública, né? Obviamente, a gente tem o primeiro setor que compõe a administração direta e indireta, né? Então, a administração direta, a gente tem o Poder Executivo, por exemplo, o Ministério da Saúde, e a administração indireta são as entidades administrativas, né? E as entidades administrativas, autarquias, fundações, empresa pública, sociedade de economia mista também faz parte da administração, só que de forma indireta, que são outras pessoas, né? E aí a primeira coisa, a personalidade, ó. Personalidade jurídica de direito privado, tá? Então, é uma pessoa jurídica de direito privado, já que é autorizado a criação por meio de lei. Então, como é que ela é criada, gente? Né? Se a lei autoriza, como é que a lei vai criar? De onde ela é criada, né? Como é que cria? Então, ela é criada pelos atos constitutivos do registro no cartório, CNPJ, como qualquer empresa. A única diferença é que a lei aqui dá a possibilidade do Poder Executivo fazer, né? Criar. Então, ela é uma lei autorizativa, já que a Constituição do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o famoso CNPJ, esse sim que dá essa possibilidade, tá? Segundo ponto que a gente tem que observar aqui, deixa eu ver se está aqui, regime de pessoal, temporário, finalidade, competências, recursos, eu vou falar aqui, ó, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio. Opa! Patrimônio, bota aí, patrimônio próprio. Cuidado que nessa parte, né, de patrimônio é muito cobrado, às vezes uma diferençazinha, na verdade, que está ligada à empresa pública e à sociedade de economia mista, né? Patrimônio. E aí, obviamente, o que constitui o patrimônio, vamos dizer assim, né? O que constitui, na verdade, é a diferença da composição de capital. Perfeito? Bota aí, composição de capital. Por quê? Olha só, a gente tem empresa, ó, empresa pública, sociedade de economia mista. A diferença do nome de empresa pública e sociedade de economia mista, pública, empresa pública, o capital é 100% público. Bota aí, ó, 100% público. Já a sociedade de economia mista, o capital é misto. Perfeito? Então, cuidado na hora da prova, perfeito? De observar isso na hora, e aí você vai botar nos termos do artigo 2º. Artigo 2º da lei. A empresa brasileira de serviços hospitalares terá o seu capital social integralmente sobre a propriedade da União. Então, a composição do capital, que é 100% público, ele é integrado pela União, tá? Então, não tem outro capital de outro ente da federação ou de outra entidade administrativa
pública. Não tem. É somente, né, o capital social integralmente sobre a propriedade da União. Perfeito? E o parágrafo único ele fala: a integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro. Resumidamente, gente, ele falou, ó, vai ser integrado 100% da União de acordo com o seu orçamento da União, né? Ela vai passar o dinheiro para integrar o capital ali, né? A composição do capital e ser 100% público. 100% público, mas 100% da União, tá? Porque a União é pessoa jurídica, direito público. Então, o dinheiro ali é 100% público. Na sociedade de economia mista, você sabe que existe, por exemplo, os investidores. E aí o capital é misto, por quê? Porque tem dinheiro privado. Então, de repente, na sua composição, o capital de uma sociedade de economia mista, né, ele é misto por ter dinheiro público e dinheiro privado. A empresa pública é interessante nisso, né? Porque a empresa pública não é porque é pessoa jurídica de direito público, não, pelo contrário, é pessoa jurídica de direito privado, mas esse capital é 100% público, tá? E outro ponto também, gente, que eu queria acrescentar aqui, obviamente, a gente sabe que as empresas públicas, elas podem tanto exercer um serviço público ou atividade econômica. Nesse caso, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ela exerce um serviço público, tá? Perfeito? Tranquilo? Beleza, galera? Maravilha? Só para a gente estar ligado aqui, perfeito? Foro, agora vamos para foro, né? Olha aí, foro, sede e foro. Foro, gente, olha só, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ela terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da federação. Não é? Mas o que é isso? Foro. Foro em Brasília. Sede, tudo bem, eu sei que é a sede que está lá, né? Só que é chamado aqui de foro processual, onde é a residência, né? Vamos dizer assim, a residência, onde para ela ser convocada. E aqui eu queria fazer também uma observação importante. Gente, as empresas públicas, seja federal, né? Por exemplo, é uma diferença clássica que tem para a relação à sociedade de economia mista. Por exemplo, a Petrobras, se alguém processá-la, por exemplo, vai para a justiça estadual, para a justiça comum estadual. Se for alguém processar a empresa pública de serviços hospitalares, o foro processual é a Justiça Federal. Perfeito? Cuidado com isso, tá? É interessante, né? Porque se você parar para pensar, então quem processa a Petrobras vai para a justiça, vai para o Tribunal de Justiça. Quem processa o Correio vai para a Justiça Federal. Perfeito? Então, fica ligado também nisso na hora da prova, tá? Continuando. E outro ponto aqui interessante, que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ela tem uma personalidade jurídica de direito privado, né? Ela tem autonomia, só que ela tem uma vinculação, que é o famoso controle finalístico. Olha que luxo! Né? A gente vai falar de controle e, obviamente, cadê? O controle está até no artigo 14 aqui, que eu vou falar dele. E aqui é uma parte também interessantíssima para vocês, embora eu estou já puxando o artigo 14, mas eu vou voltar, tá? Eu estou falando aqui alguns pontos aqui importantes, ligado depois à autonomia, né? E aí, obviamente, eu vou falar também sobre o controle. E, obviamente, isso daqui é uma matéria muito importante, por quê? A SBC-RH e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional,
com auxílio do Tribunal de Contas da União. Então, cuidado com isso na hora da prova, gente. Por quê? Porque, primeira coisa, a gente tem o controle finalístico. Porque ela é vinculada, e aqui é uma pegadinha, porque, olha, não é Ministério da Saúde, é o Ministério da Educação, perfeito? A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ela é vinculada ao Ministério da Educação. Isso pode cair na tua prova, tá? Isso daqui é... Pô, porque se a gente parar para pensar, ela tá ali nas atividades ligadas aos hospitais, né? Só que ela tá ligada no campo até da autonomia universitária, ligada ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem, né? A atividade da formação de pessoas no campo de saúde pública. Então, na verdade, ela entrou no campo mais ligado à educação do que propriamente da saúde. Perfeito? Ela age de outro ponto ligado à saúde, perfeito? Ela não vai ali diretamente, né? Então, primeira coisa é o controle finalístico. O controle finalístico, a gente vê a vinculação dela ao Ministério da Educação. E o controle externo, ele é exercido pelo Congresso Nacional, já que o Congresso Nacional, ele que exerce o controle sobre a administração direta e indireta, com auxílio do Tribunal de Contas da União, tá? E aí a EBCRH fica autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada nos termos da legislação vigente, e o patrocínio que trata o caput poderá ser feito mediante adesão à entidade fechada de previdência privada já existente. Então, fechamos essa primeira parte aqui, né, as suas características, alguma coisa do tipo, e agora vamos para o regime de pessoal. Caramba, eu já falei pra caramba, né? Regime de pessoal, gente. A gente tem as regras, né, obviamente, e aqui é um problema bem interessante, mas na verdade não é problema, né? É uma coisinha a gente tem que saber, que obviamente a gente tem os cargos e empregos, né, e a gente tem os nossos famosos agentes públicos, né, e a gente tem os agentes administrativos, né? Só que quando fala agente administrativo, a gente tem os ocupantes de cargo, emprego e função, chamado também de temporários. E aqui, na verdade, ó, esses dois aqui que a gente vai estudar. Já tô. Por quê? Porque aqui, ó, nessa parte aqui dos cargos, são os servidores no sentido estrito, né? São os cargos ocupantes de cargo efetivo ou cargo em comissão. Aqui é o empregado público, perfeito? Que ele compõe a administração direta das pessoas jurídicas de direito privado. Então, o empregado público ele é regido pela CLT. O artigo 10 fala exatamente sobre isso, ó. O regime de pessoal permanente, né, será o da consolidação das leis de trabalho, aprovada pelo decreto tal e legislação complementar, condicionada à contratação à prévia. Aí, calma aí. Olha só, não estou dizendo que é empregado público que não tem concurso público, porque tem. Os cargos e empregos são acessíveis a todos os brasileiros que prestam um concurso público de provas ou de provas de títulos. Então, calma aí, né, gente? Obviamente, a gente tem um regime, o empregado público tem que prestar concurso público, tá? Condicionada à prévia aprovação de concurso público, de provas ou de provas e títulos, observadas normas específicas editadas pelo Conselho de Administração, tá? Os editais de concursos públicos para o preenchimento de emprego no âmbito, né, da empresa brasileira poderão estabelecer como título o cômputo de tempo em serviço em atividades correlatas às atribuições do respectivo emprego, né? Então, vai contar o grau ali de experiência com tempo de exercício. Poderão estabelecer, tá? Como título, perfeito? A pontuação a mais como título.
Mas por que eu falei que empregado público, mesmo prestando concurso público de provas ou de provas e títulos, e eu falei aqui, ó, temporários. O próprio artigo 10 fala, ó, o regime de pessoal permanente. Ah, mas professor, é permanente? É igual casamento, é eterno enquanto dure, não é? Então, na verdade, por quê? Porque a gente tem outra possibilidade, outro regime de pessoal que está no artigo 11, que é o famoso temporário. A gente tem situações de temporalidade de contrato temporário, tá? O artigo 11 fala que, ó, fica a empresa brasileira, para fins de sua implantação, autorizada a contratar mediante processo seletivo simplificado, aqui, ó, contratar mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado. Logo, pode vir na tua prova, eles ocupam cargo ou emprego? Nenhum dos dois. Aí você, nenhum dos dois? Não. Porque ele ocupa uma função pública, ele é um temporário, ele tem prazo, então ele não é ali regido pelo artigo 10, ele não é do regime de pessoal permanente, ele é do regime de pessoal temporário, né? Os contratos temporários de emprego, de que trata o CAPT, somente poderão ser celebrados durante os 2 anos subsequentes à constituição da empresa brasileira e quando destinados ao cumprimento de contrato celebrado nos termos do artigo 6º nos primeiros 180 dias da vigência dele, tá? Então a gente tem essa vacatio aí, né? Essa vacância de 2 anos para a celebração desses contratos temporários, perfeito, para essas pessoas, tá? E temos também a regra do artigo 6º, beleza? Essa foi a primeira aula. Na próxima aula eu vou estar falando da finalidade e as competências, perfeito? Que também é uma coisa bem pequena, é bem tranquila também. E vamos estar fazendo depois questões sobre isso. Espero que você tenha gostado aqui da aula, primeira análise mais ou menos da lei, para você entender que é uma empresa pública, tá? Tem foro na Justiça Federal, tem sede em Brasília, né? O capital é 100% público da União, perfeito? Então, isso daí a gente tem que saber, tá? Isso é básico, isso é bananada. Regime de pessoal, né? A contratação temporária pode ocorrer, perfeito? Então, isso daí a gente está ligado, tá? Na próxima aula, a gente vai estar falando aí mais ligado à finalidade da empresa brasileira, perfeito? Beleza, galera? Tranquilo? Um forte abraço e bons estudos!